Roteiro completo. Minha esposa disse que estava numa reunião da escola, mas uma foto mostrou a verdade. Algumas mentiras chegam em uma mensagem. A minha chegou em uma foto no grupo de pais da escola. Naquele momento, eu entendi que nada na minha casa seria igual. Minha esposa disse que ficaria até tarde numa reunião da escola. Na manhã seguinte, uma mãe publicou fotos do encontro no grupo da turma. Ao fundo de uma delas, minha esposa beijava o treinador do nosso filho. Meu nome é Gustavo. Até aquela manhã, eu achava que nossa família tinha apenas a rotina cansativa de qualquer casal com filho em idade escolar. Trabalho, boletos, trânsito, reuniões de pais, treino de futebol e promessas de passar mais tempo juntos no próximo fim de semana. Eu não sabia que alguns compromissos da escola tinham deixado de ser sobre nosso filho havia muito tempo. Eu e Juliana éramos casados havia 12 anos. Nós nos conhecemos em Belo Horizonte, quando trabalhávamos no mesmo prédio, em empresas diferentes. Eu era analista de logística. Ela trabalhava no financeiro de uma rede de clínicas. A gente se encontrava quase todos os dias na cafeteria da esquina. Ela sempre pedia café sem açúcar. Eu sempre pedia café com muito açúcar. Um dia, ela olhou para o meu copo e disse: "Você coloca café no açúcar ou açúcar no café?" Eu respondi: "Depende do dia." Ela riu. E, depois daquele dia, começou a sentar na mesma mesa que eu. Alguns anos depois, nós nos casamos. Depois veio nosso filho Lucas. Lucas tinha 10 anos e vivia para futebol. Dormia com uma bola ao lado da cama. Usava camisa de time até para ir ao aniversário dos primos. E conseguia transformar o corredor do nosso apartamento em campo de final de campeonato. Eu e Juliana discutimos sobre muitas coisas. Sobre horários, sobre telas, sobre a quantidade de tênis espalhados pela casa. Mas uma coisa sempre unia nós dois. Queríamos dar ao Lucas uma infância segura. Pelo menos era o que eu acreditava. Quando Lucas começou a jogar futebol no colégio, Juliana se envolveu bastante. Participava das reuniões. Ajudava a organizar os torneios. Respondia mensagens no grupo de pais. Fazia listas de uniformes, água, transporte e lanches. Eu achava bonito. Ela parecia presente na vida dele. O treinador do time se chamava Ricardo. Era um homem de quase 40 anos, educado, comunicativo e muito querido pelos alunos. Ele dizia que Lucas tinha talento. Dizia que nosso filho era esforçado, concentrado e tinha boa visão de jogo. Alguns meses antes da foto, Ricardo começou a oferecer treinos individuais para Lucas. Sem custo, Juliana me explicou. Ele quer incentivar o menino. Eu agradeci. Achei que nosso filho tinha dado sorte de encontrar um treinador interessado no desenvolvimento dele. Eu não percebi que aqueles treinos eram também uma porta aberta para a mãe dele. Aos poucos, Juliana passou a falar mais sobre Ricardo. O Ricardo pediu ajuda para organizar a Copa da escola. O Ricardo quer conversar com os pais sobre o novo horário. O Ricardo disse que o Lucas pode entrar no time principal no ano que vem. Eu ouvia tudo sem desconfiar. Afinal, ela era mãe. Ele era treinador. E nosso filho era o centro daquele ambiente. Eu não imaginava que duas pessoas podiam usar a rotina de uma criança para esconder algo dos adultos. Numa quinta-feira, Juliana disse que haveria uma reunião de pais no colégio. O assunto seria o campeonato de inverno e a organização de uma viagem curta para os jogos entre escolas. Deve demorar, ela falou enquanto pegava uma pasta na estante. O pessoal sempre faz muitas perguntas. Quer que eu vá com você? Perguntei. Não precisa. É mais sobre detalhes da turma e do futebol. Você fica com o Lucas. Eu concordei. Não havia motivo para não concordar. Juliana saiu por volta das 7. Lucas e eu pedimos pizza. Ele me contou que tinha conseguido fazer 2 gols no treino. Pai, o Ricardo falou que, se eu continuar assim, posso jogar como meia. Você está treinando bastante. Merece ouvir isso. A mãe vai chegar para eu contar? Talvez você já esteja dormindo, filho, mas amanhã você conta de novo. Lucas dormiu no sofá antes das 10. Eu o levei para o quarto, cobri com a manta e deixei a luz do corredor acesa, como ele sempre pedia. Juliana chegou perto das 11. Parecia cansada. Ou pelo menos parecia alguém que queria que eu acreditasse que estava cansada. Como foi a reunião? Perguntei. Longa. Muita discussão sobre transporte e uniforme. O Ricardo estava lá? Estava. Ele conduziu uma parte. E o Lucas? Dormiu. Amanhã ele te conta dos gols. Ela sorriu. E eu sorri de volta. Na manhã seguinte, enquanto Lucas tomava café, meu celular começou a vibrar sobre a mesa. Era o grupo de pais da turma. Uma mãe chamada Patrícia havia enviado várias fotos da reunião da noite anterior. A mensagem dizia: "Pessoal, obrigada pela presença. Separei algumas fotos para a gente guardar de lembrança." Olho minhas imagens sem pensar muito. Pais sentados em cadeiras. Uma mesa com papéis. Crianças passando pelo ginásio. Ricardo explicando o calendário do campeonato. Então apareceu a quarta foto. Na frente havia algumas mães conversando perto de uma mesa. Mas, ao fundo, perto da porta lateral do ginásio, havia 2 pessoas. Juliana e Ricardo.
Ela estava de costas parcialmente para a câmera. Ele segurava o rosto dela com uma das mãos. E eles estavam se beijando. Não era um ângulo estranho. Não era alguém cumprimentando alguém. Não era uma sombra mal interpretada. Era um beijo. Lucas falava comigo sobre uma atividade do colégio. Pai, você viu que vai ter jogo contra o Colégio Santa Clara? Eu desliguei a tela do celular. Vi, filho. Vai ser legal. Você vai assistir? Vou. Sempre que eu puder, vou estar lá. Eu não queria que ele visse meu rosto. Não queria que ele olhasse para uma foto que nunca deveria ter existido no grupo de pais. Não queria que ele carregasse uma imagem que não era responsabilidade dele entender. Depois que deixei Lucas no colégio, sentei no carro e salvei a foto. Não enviei para ninguém. Não escrevi no grupo. Não perguntei se mais alguém tinha visto. Não quis transformar o ginásio da escola em palco da minha dor. Fiquei no estacionamento por quase 20 minutos, olhando para o celular. Tentando aceitar que a mulher com quem eu tinha dividido uma vida inteira estava beijando o treinador do nosso filho enquanto eu estava em casa, esperando a volta dela de uma reunião. Naquela noite, esperei Lucas dormir. Ele estava animado porque teria treino no dia seguinte. Pai, será que eu consigo fazer 3 gols dessa vez? Você consegue tentar, e isso já é importante. A mãe vai assistir? A gente conversa sobre isso depois, filho. Quando ele foi para o quarto, eu chamei Juliana para a cozinha. Não levantei a voz. Não bati portas. Só coloquei meu celular sobre a mesa e abri a foto. O que aconteceu ontem depois da reunião? Juliana olhou para a tela. O rosto dela mudou. Gustavo, eu perguntei o que aconteceu. Essa foto ficou estranha. Foi um ângulo ruim. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Então aproximei o telefone dela. Juliana, não existe ângulo ruim para um beijo. Ela fechou os olhos. Eu não queria que você descobrisse assim. Como você queria que eu descobrisse? Eu e o Ricardo estamos envolvidos. Há quanto tempo? Há alguns meses. Quantos? 6. 6 meses. 6 meses de reuniões. 6 meses de treinos extras. 6 meses de elogios ao talento do nosso filho. 6 meses em que eu achava que Ricardo era alguém ajudando Lucas. Mas ele estava usando a proximidade com nosso filho para se aproximar da mãe dele. Os treinos gratuitos eram por causa do Lucas? No começo eram. E depois? Ela não respondeu. E o silêncio respondeu por ela. Eu senti raiva. Muita. Mas não era a raiva que me fez querer gritar. Era uma raiva fria, porque eu entendia que meu filho tinha sido colocado no centro de uma história que nunca deveria ter tocado a vida dele. O que os outros pais viram não é o que mais me assusta. O que me assusta é o que nosso filho nunca deveria ter vivido. Juliana começou a chorar. Eu nunca quis machucar o Lucas, mas machucou quando usou o mundo dele para esconder a sua vida. Ele confiava no Ricardo. Ele se orgulhava dos treinos. E você sabia que, se isso aparecesse, ele poderia virar assunto na escola. Eu saí da cozinha e fui para a varanda. A cidade estava silenciosa. Algumas luzes dos apartamentos vizinhos ainda estavam acesas. Eu fiquei pensando em quantas famílias estavam vivendo suas próprias histórias atrás de janelas fechadas. E como uma foto de segundos podia mudar a forma como você enxerga os últimos 6 meses da sua vida. Na manhã seguinte, procurei orientação com uma advogada chamada Renata. Ela era indicada por um amigo e atendia famílias em situações de separação. Eu disse a ela: eu não quero punir ninguém, quero proteger meu filho. Contei sobre a foto, sobre a confissão de Juliana, sobre Ricardo, sobre os treinos gratuitos e a rotina de Lucas no colégio. Renata ouviu tudo e respondeu: primeiro, guarde a foto. Ela foi compartilhada no grupo, de forma pública para os responsáveis, então você pode conservar o registro. Eu não vou publicar. E não deve. Não escreva no grupo, não exponha seu filho, não procure outros pais para discutir a vida de Juliana. Eu não quero que Lucas vire alvo de comentários. Então essa precisa ser sua prioridade. Proteja a rotina dele. Se for necessário mudar de grupo, faça isso por meio da escola, com discrição. E o treinador? Você pode pedir que seu filho seja transferido. Não precisa expor detalhes. A escola pode organizar isso sem que Lucas seja envolvido. Quando saí do escritório, eu tinha uma decisão clara. Lucas continuaria jogando futebol, mas não continuaria treinando com Ricardo. Liguei para o colégio e pedi uma conversa com a coordenadora esportiva. Ela se chamava Márcia e conhecia Lucas desde o primeiro ano. Nós nos encontramos em uma sala pequena ao lado da secretaria. Eu não mostrei a foto. Não contei detalhes íntimos. Não fiz acusações diante de funcionários ou outros pais. Apenas disse: por motivos familiares, eu preciso que Lucas seja transferido para outro grupo de futebol. E peço que isso seja tratado com total discrição. Márcia assentiu. Nós podemos colocá-lo no grupo de terça e quinta com o professor André. Ele é muito bom com crianças da idade dele. Obrigado. Não se preocupe. Vamos cuidar para que Lucas não seja exposto. Quando contei a novidade para ele, Lucas ficou decepcionado. Mas eu vou sair do grupo do Ricardo. Vai, filho. Eu fiz alguma coisa errada? Aquela pergunta me atingiu mais forte do que qualquer coisa que Juliana tinha dito. Não, Lucas.
Você não fez nada errado. Você é um ótimo jogador. Essa mudança não tem nada a ver com você. O novo professor vai deixar eu jogar de meia? Se você treinar como treina, acho que ele vai deixar você jogar onde quiser. Lucas pensou por alguns segundos. Tá, mas você vai ver meu primeiro treino? Vou. E vou levar água, porque você sempre esquece a garrafinha. Eu não esqueço sempre. Quase sempre. Nas semanas seguintes, Juliana e eu começamos a organizar uma separação. Sem brigas diante de Lucas. Sem usar nosso filho como mensageiro. Sem pedir que ele escolhesse entre pai e mãe. Eu não falei a ele sobre a traição. Não era uma verdade que ele precisava carregar. Minha responsabilidade era garantir que ele tivesse estabilidade, mesmo quando a vida dos adultos ao redor dele tinha perdido o equilíbrio. Juliana pediu uma nova chance. Ela disse que tinha encerrado tudo com Ricardo. Disse que estava arrependida. Eu não respondi de imediato, porque arrependimento pode ser verdadeiro, mas ele não apaga 6 meses de escolhas. Nem apaga a sensação de que meu filho tinha sido usado sem saber, como parte de uma mentira. Alguns meses depois, Lucas começou a se adaptar ao novo grupo. O professor André era mais novo, falava alto demais e fazia todos os meninos chamarem os exercícios por nomes engraçados. Pai, hoje eu aprendi a fazer passe de primeira. Eu vi. Foi muito bom. O professor André disse que eu tenho visão de jogo. Ele está certo. Foi então que percebi algo importante. Meu filho não precisava que eu mantivesse o cenário antigo intacto. Ele precisava de adultos que colocassem a segurança dele acima do orgulho, da culpa e do segredo. Às vezes eu ainda lembro daquela foto, do ginásio, da porta lateral, do beijo que apareceu pequeno no fundo de uma imagem comum. Uma foto que podia ter virado fofoca para dezenas de pessoas. Mas eu escolhi não deixar que aquilo definisse a vida do meu filho. Eu não fiz escândalo, não escrevi no grupo, não procurei vingança. Eu fiz o que um pai precisa fazer quando a verdade invade a casa. Protegi a criança antes de proteger o orgulho. Se esta história tocou você, inscreva-se no Verdades em Silêncio. Aqui a dor não vira espetáculo. Ela vira verdade, limites e um novo começo. E me diga nos comentários, você teria confrontado a pessoa imediatamente ou reuniria os fatos primeiro? Faded flashes through the tinted window. Phones buzzing, signals out of sync. Hush voices swirling, city spin slow. Still I'm moving, engine drains. Benny high rises, pockets heavy with doubt. Silhouette in a downpour, folded bills and guilt. Blue flicker dashboard, posters in drought. Memory skips every promise, almost rebuilt. Pressure in my grip, veins humming chrome. Distant laughter stings, all we ever home. Sliding past warnings, tomorrow never calls. Hands on the wheel, watch the silence stall. It's all static when I'm near. Tracing faces in the rear. Every echo's crystal clear. Can we stay lost in the mirror? Another name stitched in my sleeve. Paper cups, secrets spilled in the breeze. Moving through rooms with nothing to leave. Counting each time you heard with ease. Heartbeat sings to the siren's page. Rust and gold thread these days. Glancing reflections, searching a trace. We put our space on a shifting base. It's all static when I'm near. Tracing faces in the rear. Every echo's crystal clear. Less is over, kept us here. Signals cutting, fog on glass. Post tethered to the past. No return, we spun too fast. Morning finds what couldn't last.